Te damos graças, Senhor, nos rendemos à Tua presença gloriosa nessa noite. Nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nos rendemos à Tua vontade. Essa é uma casa onde a Tua vontade prevalece sobre a nossa. Nós decidimos, Pai amado, obedecer a Sua voz. Nós não nos movimentamos sem obedecer a Tua voz. Tudo que é feito nesse lugar tem um único objetivo, Senhor amado, de estar alinhado com a Tua vontade. E essa noite é uma noite profética e nós queremos ser precisos naquilo que o Senhor está fazendo, construindo e virando essa estação. Nós declaramos que essa noite toca essa cidade por completo. Nós declaramos que essa noite toca as famílias que estão aqui de uma maneira diferente. Que essa noite, essa palavra toca as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Rica. Hoje é um dia, hoje é uma noite de transformação de histórias, de virada de chave, de mudança de página. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Você pode se sentar e você não se esqueça, eu sempre tenho falado, Deus é um Deus vivo, assim como você o ouve, Ele ouve a tua voz. Então responda ao Senhor durante a palavra. Você não veio aqui como alguém que veio encontrar um bom lugar para dar um cochilo, porque você está cansado no final de semana. Fique atento, chacoalha quem está na tua lado e fala assim, acorda, Deus quer falar contigo. Responda a palavra de Deus, se manifeste. A palavra de Deus diz que um dia Jesus passava por um lugar e tinha um cego, uma multidão acompanhava Jesus. Mas aquele cego gritava, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não podia correr, então ele gritava. E sabe o que acontece? No meio de toda aquela multidão, a voz, o desejo, o desespero daquele homem por Cristo, fez com que o Senhor olhasse para ele. Nessa noite, quando nós respondemos a palavra, nós estamos respondendo e interagindo com Cristo. Ele é a própria palavra. Quando você responde, você está falando, isso é vida em minha vida, é o mesmo Espírito que flui daqui, testifica com o meu, e por isso eu digo amém. Amém não é um ato religioso, amém você está dizendo, isso é verdade na minha vida, assim será. Nós não somos espectadores num culto. No culto todos vêm para cultuar. Isso aqui não é um palco onde um artista faz uma animação de auditório e vocês têm que produzir algum tipo de festa e palma. Não, nós estamos juntos, eu e vocês cultuando ao mesmo Deus. Amém? Então a intensidade do altar tem que ser a mesma daí, nós somos um só. E nesse lugar aqui há fogo nessa noite aí, há fogo. Amém? Aplauda o Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre o descanso de Deus. Pode ser que eu repita muitas das coisas, inclusive frases iguais a do Paulo Ricardo de ontem, porque é o mesmo Espírito. Nós vivemos dias de pessoas cansadas. Nós vivemos dias onde as pessoas buscam um descanso que jamais vão encontrar. Esse cansaço não é gerado pela ausência de trabalho ou de recursos financeiros, não é só a dificuldade que tem gerado esse cansaço. Esse cansaço não é também pelo excesso de trabalho. Esse cansaço não é pelo tempo que você vem lutando com os mesmos problemas. Esse cansaço não é a falta de reconhecimento que você insiste para obter. Nada disso produz o cansaço que o ser humano nos dias de hoje tem vivido. Esse cansaço é causado por um distanciamento da revelação da pessoa de Cristo. Há pessoas todos domingo no nosso Brasil, é um lugar que nesse horário as igrejas estão repletas de gente, que entram e saem da maneira como entraram, que entram num culto de domingo para ter uma dose que dura uma fração de segundos,
de relaxamento, é como se fosse um analgésico, e na segunda-feira já passou o efeito, e quando se depara com os problemas, continua, porque até hoje desconhecem a realidade de Cristo vivendo em nós. Esse culto externo a um Deus distante tem destruído a concepção da fé. Quando nós vamos falar sobre isso, e quando a gente começa a falar do livro de Gênesis, que é o princípio dessa história, o livro de Gênesis é um livro de sementes. Repita comigo: sementes. O livro de Gênesis, Deus coloca todas as sementes daquilo que Ele vai construir na história. A palavra Gênesis está ligado também a gene, a genética. O Gênesis é onde Deus coloca as sementes que um dia Ele vai colher, e Apocalipse é o livro da colheita. Gênesis é livro de semente, e Apocalipse é livro de colheita. No início Ele semeia, em Apocalipse Ele colhe. E toda a história da Bíblia é o desenvolvimento dessa semente que é colhida em Apocalipse. Toda a história, se você quer entender a razão de que você está aqui, por que você vive, o que são os seus dias de existência, como é o teu passado, a tua história, a tua origem, e como vão ser os seus próximos anos de vida, para onde você vai, questões que até hoje incomodam a humanidade. De onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida? Muitas dessas questões estão inseridas no livro de Gênesis. No capítulo 8, versículo 12, e eu quero ler esse texto, mas antes eu queria fazer uma introdução. Há algum tempo atrás, aproximadamente 1 ano atrás, eu recebi uma palavra profética do Du, marido da Zelinda, e o Du me deu uma palavra onde alguns fatos na minha vida estavam ligados com o livro de Gênesis, com o posicionamento da arca, com o momento em que a inundação acontece, aquela arca para, e daí de repente a pomba, ela sai, ela volta, e Deus foi dando uma palavra muito interessante para o Du, com relação ao que estava acontecendo na minha vida. E eu comecei então, depois daquela palavra profética, a estudar com mais atenção Gênesis, e eu percebi algo em Gênesis 8:12, esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Noé, no meio daquela situação, de uma inundação que toma a terra, ninguém esperava, a humanidade destruída, e ele estava ali numa arca, protegido, seguro em dias de caos. A arca é um símbolo da igreja, e Noé então, para entender se havia já terra seca, se as águas tinham baixado, ele solta uma pomba. Esse texto de 8:12 é a terceira vez que ele soltou a pomba. Gênesis descreve que a primeira vez que ele soltou, ela foi e não achou aonde repousar. Repita comigo: repousar. Repousar. A pomba foi e não tinha onde repousar, e ela voltou para a arca. Na segunda vez ela foi e voltou com um ramo de oliveira. E a terceira vez ela foi, e Gênesis 8:12 diz, ela não voltou. A pomba é uma representação profética do Espírito Santo. O Espírito Santo teve algumas manifestações ao longo da história. No antigo pacto, ele vinha e voltava. Ele não podia repousar. Ele não tinha onde repousar. Ele vinha e voltava. Ele se manifestava de forma pontual e isolada em alguns homens e profetas e voltava. Ele não tinha onde repousar. Daí tem um momento específico na história, aonde o produto da oliveira, a raiz de Davi, a videira verdadeira se faz presente, e nessa hora então o Espírito Santo vem e se manifesta de uma forma
muito mais violenta através da pessoa de Jesus Cristo. A primeira vez que ele vem incorporado na figura de um ser humano, encapsulado no homem Jesus, representa a segunda vinda daquela pombinha que voltou com o ramo de oliveira. Mas teve uma terceira dispensação do Espírito que aconteceu em Pentecostes. E quando essa dispensação aconteceu, o Espírito veio e nunca mais voltou. Alguém pode me dizer por que ele nunca mais voltou? Porque ele encontrou um lugar para habitar, porque ele encontrou um lugar para repousar, porque ele encontrou um lugar de descanso. Aleluia! Você é esse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele não entra e sai da sua vida, ele veio para ficar, ele habita em ti. Aleluia! E qual é o lugar de habitação do Espírito? Repita comigo: os filhos da obediência. Os filhos da obediência. A palavra de Deus fala de filhos da obediência e filhos da desobediência. O lugar de habitação do Espírito se chama filhos da obediência. Essa é a morada de Deus na terra. Você quer procurar Deus? Procure os filhos da obediência. Quem são eles? A Bíblia descreve esses caras. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A nossa ignorância de Cristo, a nossa falta de revelação de Cristo, nos torna desobedientes. Mas quando a revelação de Cristo vem a nós através da graça, que é o que está descrito nesse texto, não é através do estudo, não é através da teologia, não é através do teu esforço, é através da graça. Ele te encontra, ele te envolve e ele passa a habitar em você. A única coisa que ele requer é obedeça, porque eu quero fazer de você não um lugar de ida e vinda, eu quero fazer você um lugar de habitação. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 6, vos vivificou, quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andavam segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você caminha em desobediência, não é o Espírito Santo que opera. O Espírito que operava nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, sabe a diferença de nós que carregamos a Cristo, daqueles que hoje não têm ainda Cristo habitando dentro deles? A única diferença é que Deus já nos encontrou e eles ainda estão num processo. O que nós precisamos entender é que nós não temos o direito de nos sentir orgulhosos ou superiores a ninguém, porque foi por graça. Não tem nada em mim de melhor naqueles que conhecem ou não a Cristo. É graça. Ele me encontrou, não foi eu. Não foi pelo que eu fiz, não é porque eu sou bonzinho. É graça. Entre os quais nós estávamos também antes, andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha para quem está lá e fala assim: você também era assim. Agora você pode olhar e falar assim: ou será que você é ainda assim? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo,
ocupa uma posição no espírito, ou seja, nós já estamos assentados acima de todo principado e potestade. Essa é a nossa posição real no espírito. Aleluia mesmo. Mas de que obediência nós estamos falando aqui? A realidade é que nos dias de hoje tem muitas pessoas conduzindo suas vidas com aparência de obediência, mas prosseguem fazendo sempre as suas vontades. Gente, você tratar com pessoas desobedientes é terrível. Hoje eu me peguei aconselhando uma pessoa, em que eu falava, ele repetia para mim assim: não, eu já sei, é isso mesmo. Eu falei: cara, você não sabe, eu estou te explicando, você está fazendo diferente. Não, mas eu entendi. Eu comecei a ficar nervoso, falei assim: caramba, eu falo uma coisa, ele entende errado e acha que sabe. Daí uma hora o Espírito Santo falou assim: você era igualzinho. Quando eu estava perdendo a paciência, o Senhor falou assim: você era igualzinho. Você não deixava nem terminar uma correção e você falava assim: não, eu já entendi. Quando você não entendia nada, tenha paciência. Eu estou contando essa história e estou me expondo para você, porque muitos de nós que estamos aqui nessa noite somos assim ainda. E sabe o que isso produz? Isso produz uma resistência à formação de Cristo. Quando você acha que sabe, quando você não permite ser corrigido, quando você tem uma aparência de obediência, mas não se submete a ninguém, continua sempre fazendo a sua vontade. Daí para apaziguar a consciência, você liga e fala assim: AP, eu estou fazendo isso. Na verdade você já fez, é só para falar que é obediente externamente. Não se submetem a ninguém. É uma geração de órfãos que tenta se apresentar com maturidade de pai, mas na verdade são cegos guiando cegos. Sabe, ontem, no culto que fizeram aqui no Aljava, para celebrar, de gratidão ao meu aniversário, e foi um momento bem especial, foi muito profético. Uma das coisas que me marcou foi quando meu pai natural, junto com meu pai espiritual, estiveram juntos. Sabe, aquilo para mim teve um significado muito forte. Toda a trajetória da minha vida foi em obediência. Meu pai contou essa história ontem aqui. E depois, quando eu começo a me submeter ao apóstolo Hélio como uma paternidade espiritual, eu não deixei de obedecer ao meu pai natural. Eu só tenho mais 2 vozes agora para obedecer. Eu não faço nada sem obedecer a eles. E isso foi me preparando e me amadurecendo como pai. Se hoje eu posso cuidar de pastores, é porque eu sou cuidado por pastor, eu sou pastoreado. Isso requereu tempo, paciência, para aplacar a empolgação da juventude, que chega um momento que você acha que sabe as coisas, e Deus o tempo inteiro foi me freando, mas o que me protegeu foi a obediência. Eu fico assustado com o número de pastores que estão à frente de igrejas hoje, são pessoas jovens e que não se submetem, não têm um cuidado de ninguém, conduzem igrejas sozinhos, sem ouvir alguém que fala assim: meu filho, você está errado. Uma voz de maturidade, uma voz de vivência, porque nós todos precisamos, ao longo de toda a nossa vida, estarmos submissos a uma voz de autoridade sobre nós. Mas quando nós achamos que podemos criar cenários externos que mostrem uma aparente obediência, mas no fato não existe. Você quer ver um exemplo disso entre os discípulos? Judas e Pedro. Quem foi mais corrigido por Jesus? Judas ou Pedro? Pedro foi o tempo inteiro corrigido por Jesus. Você vê na Bíblia alguma correção de Jesus com Judas? Judas era obediente? Externamente ele era. Ele manifestava diante dos outros uma aparência impecável. Judas, ele demonstrava atitudes que parecia que ele tinha entendido tudo. Pedro, quem olhava, falou assim: esse cara aí não entendeu nada. Ô cara cabeça dura. Toda hora Jesus corrigia ele.
Toda hora Jesus corrigia ele. Jesus chegou a falar que ele estava endemoniado. Judas não. Judas não sofreu nenhuma correção. A qual deles o Senhor diz: apacenta minhas ovelhas? A qual deles Deus confiou? A qual deles Cristo faz uma analogia do fundamento da igreja? Judas tem um paralelo muito forte na vida dele com a vida de Pedro. Os dois negaram a Jesus. Pedro também negou Jesus. É interessante a gente ver isso, o paralelo que existia na vida dos dois. Judas, ele tinha um ambiente externo como o de Jesus, e o ambiente interno de Lúcifer. Tem pessoas que têm uma aparência externa de Jesus, mas o seu interior é satânico. Manipulam, distorcem. Tem uma aparência de piedade, mas o seu interior já se corrompeu. Meus irmãos, eu estou falando nessa noite de um lugar de descanso. Você sabe a pior causa de estresse na vida de uma pessoa? Viver essa dualidade de vida, viver uma mentira. É impossível você sustentar uma mentira interior com a mente tranquila. A natureza do ser humano, o homem foi criado por Deus para viver na verdade. A mentira requer um esforço violento. Quando o teu interior não é compatível com o teu exterior, você entra em cansaço e estresse. Pedro, ele rendeu a sua vida e recebeu o Espírito Santo. Judas, ele amou sua vida e nunca experimentou a maior promessa da história, que estava diante dele por alguns meses. Sabe qual foi a maior promessa da história? Sabe aquilo que foi plantado em Gênesis? O projeto de Deus, que o homem se alimentasse de Cristo e que Cristo se tornasse a sua vida, estava, você imagina isso? Séculos de história para se cumprir em Pentecostes. Judas estava na iminência de experimentar o que a humanidade toda ansiava, mas ele amou a sua vida e a perdeu. Pedro rendeu a sua vida e recebeu. Judas não conseguiu entender o maior princípio do novo pacto. Repita comigo: é de dentro para fora. Não existe uma vida em Cristo de aparência, é de dentro para fora. Ou o teu interior é transformado, ou o teu exterior vai continuar sendo uma mentira. Ele não transicionou do egoísmo da vida do eu para o nós. Ele não entendeu esse princípio que a gente viu aqui: se eu tenho um pouco a mais, eu ajudo quem não tem. Ele não entendeu isso. Era alguém centrado nele mesmo. Quantos de nós nessa noite temos R$100 a mais no nosso bolso que poderíamos abençoar alguém para vir na ela que não pode vir? Porque só uma pessoa se levanta e fala assim: eu quero fazer. Nós ainda estamos muito Só uma pessoa se levantou disposta a fazer isso. Você acha? É isso mesmo. Você está chocado. Por que isso? Porque a nossa vida é assim: nossa, será que alguém vai se levantar para me abençoar? É nunca assim: será que se eu juntar eu tenho condições de abençoar alguém? O pensamento é sempre para mim, nunca é de mim para os outros. Agora, falar de Judas é covardia, sabe por quê? Porque a igreja acostumou a ver Judas como o cara. E se eu falar para você que João Batista viveu situações parecidas com a de Judas, daí você pode ficar chateado comigo. Daí aqueles que estão assistindo vão falar assim: meu, esse cara está louco, ele está comparando João Batista com Judas. Eu estou falando do ambiente interno dos dois, não do externo. Judas não conseguiu entender que o reino dos céus não era um reino desse mundo. E João Batista também não entendeu isso. João Batista falou de coisas que ele nunca viveu.
João Batista teve a capacidade de falar assim: importa que ele cresça e eu diminua. Ele nunca diminuiu, ele continuou com o seu ministério. Ele viu diante dos seus olhos, ele presenciou algo histórico, o pai respaldando o ministério do filho, o pai falando assim: esse é o meu filho amado em quem me compraram. Sabe o que Deus me falou ontem? Hoje começa a tua vida ministerial, porque ontem, pela primeira vez na minha vida, eu tive o respaldo público dos meus pais. Meu pai natural, meu pai espiritual falou assim: nós afirmamos que de fato Deus preparou o caminho para que hoje você pudesse se tornar quem você tem se tornado em Cristo. Então, quando eu ouço dos meus pais, que são autoridade sobre a minha vida, eu estou ouvindo Deus falando comigo. Esse é o meu filho amado. A voz do Pai é ouvida na terra através dos seus servos, os profetas, os apóstolos, as figuras de paternidade, das quais nós insistimos em fugir. Sabe por quê? Porque um pai conhece o interior do filho. É fácil você ser um pregador itinerante, ter uma palavra muito bem preparada, sair de vários lugares, mas você não para a prestar contas a ninguém. Porque se você se submeter a um pai, você tem que expor o teu coração. Eu prego nessa noite aqui, com meus pais presentes, minha esposa presente, porque o lugar de descanso é uma pessoa. Essa pessoa, que é o Shabá, também se disse verdade. Ele é o sábado e ele é a verdade. Não tem descanso no sábado se você não tem a verdade. Se você vive em mentira, você vive cansado. Judas, como eu estava falando, Judas já tem uma moral baixa com a gente, né? Agora João Batista, a gente fica até com dó de falar de João Batista, né? Teve um tempo que a igreja fez companhia profética de João Batista. João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher. Cara, falar assim, foi o maior entre os nascidos de mulher. O que vale a pena ser o maior nascido de mulher se hoje nós estamos num ambiente jurídico chamado novo pacto, em que o que vale são os que são nascidos do Espírito? O que vale falar assim: olha, você foi o maior do antigo pacto, mas você não conseguiu experimentar o novo? Cara, aquilo que parece para muitos um elogio é assim: meu, você perdeu o trem, meu. Você não conseguiu entender o curso da história. Você chegou até aqui, anunciou o que estava para acontecer, mas não entrou. E o que acontece quando a gente não entra? João Batista, ele tinha uma figura profética, ele preparava o caminho. Como nós preparamos um caminho? Através de um arrependimento. E que o caminho para quê? Para que o Cristo se transformasse no cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cristo, que agora é o Espírito que habitava em Jesus, o mesmo Espírito representado em Gênesis na figura da pomba, ele tinha saído procurando um lugar para repousar. João Batista, ele era o profeta, ele era a figura profética, que iria entender antes de Pentecostes o seguinte: eu sou essa figura profética, repousa em mim. A partir de hoje eu abandono tudo para que o Senhor se torne tudo na minha vida. Eu te sigo como um sinal profético, que agora eu vim até aqui, a partir de agora você é o meu cabeça, eu vou seguir você. João Batista não entendeu isso. Ele continuou o seu ministério, ele continuou batizando pessoas, ele continuou com seus discípulos até que ele foi preso. Os seus discípulos foram a ele e falaram, e João Batista fala uma coisa insana. Ele fala assim: vai até Jesus e pergunta se ele era mesmo o Messias. Cara, você está louco? Você ouviu o Pai falar dos céus, o Espírito descer como ele sobre pomba. O Espírito descansou em Jesus. A pombinha que saiu da arca chegou em Jesus.
descansou, repousou sobre ele. E João Batista viu. E de repente ele volta e fala assim: era ele mesmo? Pergunta lá se era ele. Era ele, João. Deixa eu te falar uma coisa, João, era ele, cara. Sabe o que acontece? É que os teus problemas externos te roubaram a capacidade de discernir internamente. Você está tão sufocado pelos problemas porque você não conseguiu perceber que você precisava segui-lo de forma profética. Assim como a pomba repousou sobre ele, você tinha que também ser um lugar de repouso. E como eu torno esse lugar de repouso? Quando eu me rendo para que ele se torne o meu cabeça. Quando eu não me rendo, João Batista, ele foi profeta, ele morreu como profeta, e a morte dele foi profética. Quando eu não me rendo, a minha cabeça é cortada, porque Jesus, ele sempre será o cabeça. Ele não vai permitir na igreja monstro de duas cabeças. Jesus me governa, mas minha vontade me governa. Não, toma cuidado. São dias onde muitos estão perdendo a cabeça. São dias onde muitos estão perguntando: onde está Deus? Será que é Jesus mesmo na minha vida? Olha a situação que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque a gente está tão focado no ambiente exterior que a gente não consegue discernir o que está acontecendo no nosso interior. No reino de Deus ninguém precisa ter a cabeça cortada. Você precisa entregar a sua voluntariamente. Cristo tem que ser reproduzido em nós, e não nós seguimos com uma vida paralela dele, como João Batista seguiu. Quantos de nós aqui temos seguido com a nossa vida paralela dele? Você continua conduzindo a sua vida do teu jeito, você continua conduzindo as coisas do jeito, é por isso que você está cansado. Sabe, tem uma canção muito antiga, que eu até pedi para ministrar hoje, mas eu já falei dela aqui uma certa vez. Ela fala assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é descansar em mim. Eu sou o teu sábado, eu sou o teu lugar de descanso. Sabe que nós temos entrado em depressão, sofrido, angustiado, ansiosos com a vida, porque nós insistimos em tentar resolver problemas que são insolúveis para nós, na força do nosso braço. Mas o que eu faço? Descansa nele. Ele é o teu pai, ele resolve para você. E quem está falando para você é alguém que tem experimentado isso, que tem vivido isso, que aprendeu a não ter uma vida paralela fazendo do seu jeito, se render. Quantos aqui já passaram por algum tipo de cirurgia com anestesia que você tomou, que ficou anestesiado? Bastante gente. Irmãos, eu me lembro, a Lu está aqui, né? Cadê a Lu? Está aqui. Eu me lembro da última cirurgia que eu fiz de joelho. Eu já contei essa história aqui. Quando eu chego lá no hospital regional, quem que era a enfermeira que estava lá me atendendo? Eu falei assim, eu dei um glória a Deus e fiquei com um certo constrangimento. Era a Lu. Falei, que legal, cara, a Lu, super carinhosa aqui da casa, uma filha, né, cara? Daí de repente te levam para uma sala, você arranca a roupa e põe um avental com uma aberturazinha aqui atrás. Os homens de plantão sabem do que eu estou falando. Você pôr um avental verde, sem nada, sobe. Eu falei, por que essa porcaria aberta atrás? Por que? Daí você vai para um lugarzinho e toma um remedinho que você sai já na maca meio grogue. E a Lu assim, tá tudo bem, apóstolo? Tudo bem, cara? Eu sem roupa aqui, a Lu do lado, eu não sei se eu estava vermelho do remédio ou da vergonha. Daí de repente você toma a anestesia, quando você vê o negócio vai sumindo, cara. Cara, você está completamente rendido. A pessoa faz de você o que ela quiser. Aquele avental não protege nada. Meu Deus do céu. E você está dopado.
E você entra num lugar cheio de luz, e você só se lembra desses flashes, né? E de repente o neguinho começa a mexer em você. Se o cara opera o joelho errado, tá valendo, porque você não tem nem condições de saber o que está operando. Sabe por quê? Você está rendido, você está entregue. Quantos de nós que passamos por cirurgia aqui tivemos uma confiança maior no médico do que temos em Deus nas nossas vidas? Porque para você entrar numa sala de cirurgia, deixar você ser dopado desse jeito, sem roupa, com aquele aventalzinho meia boca, o cara entra lá dentro, vai fazer o que você quiser, você não está vendo. Você tem que confiar muito nisso. Sim ou não? Você tem que confiar. Ah não, mas a gente já está acostumado, os caras estão lá para isso. E Deus está na tua vida para quê? Quem entende mais de vida, o teu médico ou o Senhor da história? Mas quando a gente fala assim, se rende, se entrega, para de sofrer, mas não dá, você não sabe. Cara, você entra numa maca, se rende, está largado, fazem o que acontecer com você e você está confiando. Por que é tão difícil a gente confiar naquele que nos formou, que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça? Cristo precisa se tornar a nossa vida e o nosso lugar de descanso. Senão nós corremos o risco de falar dele, sem estar nele. Daí é como quem conta a história de alguém que nunca viu. E nós precisamos entender que no novo pacto tudo é espiritual. Repita comigo, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O sábado é uma sombra do verdadeiro repouso. Como disse o Paulo Ricardo, Deus não estava fazendo um elefante. Daí quando ele terminou a girafa, o pescoço dela lá em cima, cara, essa deu trabalho. Cansei. Você imaginou Deus fazendo isso? Nossa, a girafa me cansou, hoje eu estou cansado, né? Já sei, já que eu sou Deus, eu vou criar o sábado, porque daí eu posso descansar um pouco de tudo que eu fiz. Tem gente que acha que é isso que aconteceu em Gênesis. Repita comigo, tudo é profético, tudo é espiritual. Durante 6 dias Deus está criando, 6 dias criando. No 6º dia, Ele cria o homem. E no 7º dia, Ele descansou. Por que Ele não descansou no 5º? Por que Ele não descansou no 4º? Por que Ele não descansou no 3º? Porque a girafa não produz descanso para Deus. O elefante não produz descanso para Deus. Mas quando Deus cria o homem, Ele fala assim, agora eu posso descansar. Agora eu posso descansar. Agora eu me tornei satisfeito. Agora eu me tornei realizado. Agora eu tenho alguém com quem compartilhar o meu sonho. Agora eu tenho alguém para prosseguir com a minha obra. Com o mesmo espírito, com o mesmo DNA de um pai para um filho. Aleluia! Nós somos o descanso de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu me formei. Quando eu me formei, meu pai tinha uma expectativa que eu viesse trabalhar com ele. Mas eu estava muito bem empregado, eu fiz faculdade em Campinas, falei assim, eu quero ficar aqui um tempo. Eu quero adquirir experiência. Eu quero entender o momento certo de voltar para ser útil, para contribuir. E eu me recordo de um dia que o Espírito Santo começou a me incomodar e eu falei assim, chegou meu tempo em Campinas. E eu liguei para o meu pai e falei assim, como estão as coisas aí? Ele falou assim, cara, vem para cá, preciso de você comigo. E eu vim então a Taubaté. Vocês estão comigo? Amém. E eu vim então para Taubaté. E eu me lembro dos primeiros dias de trabalho na empresa, como se fosse hoje. Eu me lembro das expressões do meu pai quando eu ia para algumas reuniões que eram uma verdadeira reunião de malas sem alça, e que ele tinha que estar presente. De repente eu começo a ir. Era como se o meu pai olhasse para mim e falasse assim, eu tenho agora alguém em quem eu possa descansar. Eu tenho agora a possibilidade de me realizar vendo meu filho dando sequência. Eu tenho alguém com quem compartilhar.
Sabe, essa imagem desses dias, quando eu voltei e comecei a trabalhar com meu pai, me vieram muito forte na mente. Quando eu comecei a estudar sobre o sábado, foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando o pai cria o homem, ele olha com a admiração, com a alegria de falar assim: eu tenho em quem descansar, eu tenho satisfação naquilo que eu criei, eu posso me realizar no homem. O sábado é o primeiro dia, o sábado é o lugar onde Deus se encontra com o homem, e é o lugar onde o homem se encontra com Deus. Olha como o sábado é profético. Deus cria o homem no sexto dia, no sétimo Deus se encontra com o homem. Deus se encontra com o homem no feriado. Deus se encontra com o homem num dia de descanso. Sabe por quê? Porque o sábado aponta para Cristo. Qual é o lugar de encontro entre os homens e Deus hoje? Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer se encontrar com o Pai, você tem que ir atrás de um lugar. Esse lugar de encontro entre o Pai e o homem é Cristo. Esse lugar de encontro entre o homem e Deus é o sétimo dia. O sétimo dia é uma pessoa. O sétimo dia é o único capaz de produzir descanso em sua vida. O sétimo dia é o que arranca a tua mente da preocupação, porque você sabe, é Ele que tem o controle. Aleluia! Aleluia! Agora deixa eu te falar algo. Deus, ele pode encontrar descanso no homem, e o homem encontra descanso em Deus. Sabe por que você não descansa? Porque Deus não pode descansar em você. Sabe por que você não tem descanso? Porque você segue como João Batista, uma vida paralela à vida de Cristo. Você já perdeu a cabeça muitas vezes. Você segue perdendo a cabeça nos negócios. Você segue perdendo a cabeça no seu casamento. Você segue perdendo a cabeça na sua ira, na sua irritação. Você segue perdendo a cabeça no pecado. Sabe por quê? Porque você nunca se posicionou como um lugar de descanso para Deus. E se Ele não pode descansar em você, você não pode descansar nele. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma do meu jugo, que é leve e suave. O que Jesus está propondo aqui? Uma troca. Me dá aqui o teu. Você não vai ficar sem nada, eu vou te dar o meu. Você descansa em mim e eu descanso em você, só que o meu é leve. O seu pesado você não pode suportar, eu carrego para você. Mas o meu é leve. Mas você tem que repousar em você. Se você não permite que eu me repouse sobre você, que eu seja o cabeça da tua vida, não tem como eu receber. Eu não tenho como receber o jugo de alguém que não quer descansar em mim. Você está conseguindo entender o que é o sábado? Todos os elementos do sábado simbolizavam a pessoa do Messias. Um descanso permanente. Como disse o Paulo ontem, não é umas férias. Você não está precisando de férias, você não está precisando de feriado, você não está precisando, usando as mesmas palavras do Paulo, você não está precisando de um resort, de uma praia paradisíaca. O que você está precisando é se encontrar com Cristo. Nada disso produz descanso. Pode produzir descanso para o seu corpo, para a sua alma, mas a paz que excede o entendimento só quando você busca esse ambiente. E você me perdoa, nem para a alma você consegue descanso. Deus se encontra satisfeito, realizado no homem, o fruto da criação, alguém para Ele confiar o seu projeto. A medida do descanso que nós temos é proporcional do quanto temos Ele como o nosso sábado. A medida do descanso que temos é a medida que Ele descansa em nós.
quanto Deus pode descansar em você? Quando eu observo algumas pessoas na minha vida com quem eu tenho profunda admiração, e mais uma vez vou citar meus pais, meu pai e minha mãe, posso falar também do apóstolo Hélio e da Ana. Eu convivo com eles todos os dias, eu sei os problemas que enfrentam, sei as dificuldades que têm, mas eu não vejo desespero nem na vida do Hélio, nem na vida do meu pai. Às vezes a gente se preocupa como filho e fala: pai, você está bem? Tanta pancada que a gente está tomando. Tenho certeza, filho, que Deus vai mudar essa história. Eu fico admirado com a fé do meu pai. Eu fico surpreendido com o quanto ele aprendeu a descansar em Deus. Eu fico surpreso com a maneira como ele enfrenta os desafios da vida. Isso se chama maturidade em Cristo. Isso se chama descanso. Sabe por quê? Porque Deus encontra nesses homens um lugar de descanso. Se Deus pode repousar neles, eles podem repousar em Deus. Eu quero te falar uma coisa: a preocupação é um pecado. A preocupação é uma demonstração clara que você não confia no Senhor, que você é incapaz de descansar. A preocupação está conectada com o medo. E se você tem medo, é sinal que você acha que Deus pode falhar na sua vida. Eu descobri isso. Eu descobri que quando o medo vinha, a preocupação era que Deus falhasse. Quando eu comecei a perceber na minha vida que eu estava disposto a ir até as últimas consequências com Ele, acabou o medo. O medo não está nas coisas, o medo está na nossa incapacidade de descansar. Preocupação, como o nome diz, é pré-ocupar. É você ter uma ocupação antes do tempo. Antes de eu me ocupar em resolver, eu já estou sofrendo por aquilo que pode dar errado. Mas se dá certo, se der certo, eu sofri todo esse tempo em vão. Isso é pré-ocupação. Eu sofro porque não confio. Ah, mas eu sei de gente que não confia em Deus e não se preocupa e está tudo de boa. Não, isso tem mesmo, gente. O mundo está cheio de pessoas negligentes e irresponsáveis. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós ocuparmos a nossa mente no Senhor. Amém? E quando eu falo de ocupação, eu estou falando do projeto de Deus para o homem, que é diferente de emprego. O homem entende ocupação como emprego. Emprego é você trabalhar para produzir o suprimento de necessidade. Ocupação é você estar conectado ao propósito de Deus, e nesse propósito ao suprimento de toda necessidade. Quantos conseguem entender isso? Eu trabalho através da força do meu braço para poder produzir recursos. Aqui comigo. A gente não pode, uma situação não pode nos tirar a atenção. Um choro de uma criança não pode ser mais forte que a palavra que eu estou ministrando no teu espírito. Quando você para de olhar para cá e olhar para a criança, é sinal que você está falando assim: aquilo ali está me atrapalhando. Não, olha para cá, é no espírito que a gente está falando. Amém? Criança chora mesmo, criança corre, criança é criança. Por sinal, vamos fazer uma pausa, eu quero te falar uma coisa. O Espírito Santo está me falando uma coisa. O reino de Deus é um reino de crianças. O Senhor uma vez falou assim: deixa vir as minhas crianças. Eu acho que na hora que Jesus falou isso, estava acontecendo isso no culto. Tinha criança chorando, tinha criança correndo, e o povo, os diáconos correndo: segura a criança aqui, segura lá, tal. Não estou fazendo para não parar de fazer, deve cuidar mesmo, por favor. Mas Jesus olha toda aquela agitação do povo e fala assim: deixa as crianças virem a mim. Sabe por quê? Se você quiser entrar no reino, você tem que ser como criança. Você sabe o que eu estou falando? Você está dando aleluia, mas você nem sabe o que eu estou falando. Deixa eu te explicar o que Jesus quis dizer. O que ele estava querendo dizer da característica de criança? É você ser infantil? É você ser imaturo? É você ser irresponsável? É você ser inconsequente? O que Jesus está falando? Quando os problemas chegarem, desaba a chorar como criança, sai correndo. É isso?
Mas criança faz tudo isso. O que ele estava querendo dizer? Quando nós chegamos ao Senhor, nós chegamos com uma história de vida. Sim ou não? A criança, ela não tem uma história de vida. A criança, o futuro dela é muito maior que o passado. Você nunca conversa com uma criança e fala assim, pensa se chegar num moleque de 3 anos e falar assim, me conta um pouco da tua história, do teu passado. A criança vai olhar para você e vai, hã? Agora a criança, apesar de não ter um passado, ela tem um futuro, a vida inteira está pela frente, sim ou não? Agora o fato dela ter um futuro enorme pela frente, você vê crianças fazendo planos, você vai chegar para a criança, ela está mexendo com seus brinquedos, o que você está fazendo aí? Não, eu estou fazendo um planejamento daquilo que eu vou fazer daqui, o salto para o futuro. Eu tenho 3 anos, eu estou me planejando para quando eu tiver 13. Alguém já viu criança fazendo um projeto de futuro? Ela tem um futuro, mas ela não se planeja para o futuro. A criança, ela tem uma característica fundamental que nós precisamos absorver para entrar no reino. O passado dela não existe. O futuro é gigantesco, mas ela vive o presente. Se você der um picolé na mão de uma criança e falar para ela assim, olha, eu estou te dando esse sorvete. O que você prefere, esse sorvete agora? E ela já está assim, ó. Você quer esse sorvete ou daqui a 2 anos eu te dou um videogame? O que ela vai querer? Por quê? Porque ela não consegue imaginar 2 anos, ela desfruta do presente. Se ela está sem tênis e você fala assim, olha, eu te dou um tênis daqui a 1 semana, mas te dou um chocolate hoje, ela quer o chocolate hoje. Sabe o que Deus quer nos falar quando nós tratamos de reino? Que descansar nele é você entender que o teu passado foi apagado, a tua história foi zerada, não tem nada que aconteceu na tua vida antes de Cristo que possa interferir no teu futuro. O teu passado foi zerado, o teu futuro é glorioso, mas aprenda a desfrutar do teu dia presente, aprenda a se alegrar no hoje, aprenda a se alegrar hoje, naquele que é o teu descanso. Aleluia! Não é o quanto você trabalha que vai te dar descanso, não é o quanto você acumula na sua conta, é o quanto de Cristo você tem. As circunstâncias externas podem ser mudadas a qualquer momento, a tua história pode mudar da noite para o dia, nada pode te trazer estabilidade ou segurança, isso é insano. Basta uma enfermidade que não tem dinheiro do mundo que resolva uma situação. Não procure estabilidade, procure estar em Cristo. Ele é o descanso em todo momento, em toda hora, em todo lugar, em qualquer fase da nossa vida. E é por isso que Mateus capítulo 6 nos diz, busca primeiro lugar o reino, a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Você está sofrendo pelo que é acréscimo no reino. Aleluia, aleluia. Deus não chamou as primeiras 24 horas de dia, Ele chamou o 7º dia de Shabá, Ele não chamou, e o primeiro dia, Ele não chamou dia, Ele disse, haja luz. Ele não chamou a primeira luz que nasceu como dia, esse dia cronológico, Ele não chamou de dia, Ele falou, haja luz. Por quê? Porque no 7º era Cristo. E quem era a luz? Era Cristo. Começou a criação com Cristo, terminou a criação com Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o começo e o final. O problema que você entrou, ele estava ali no início, no dia que você entrou, mas ele também é a tua porta de saída. Ele vai te livrar dessa situação. Aprenda a se abandonar. Eu quero que nessa noite você entre nessa sala de cirurgia com ele, com esse aventalzinho que não protege nada, vulnerável, frágil. Fala, Senhor, eu estou entregue, eu estou rendido, eu dependo e confio totalmente em Ti. O que o Senhor fizer está feito, eu não tenho como reagir. Completamente anestesiado e entregue.
E eu quero terminar lendo Hebreus capítulo 3, que o Paulo também usou ontem à noite. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 19. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Nós estamos desde quinta, com Deus falando, desde quinta-feira passada, com Deus falando através de diferentes pessoas, da entrada de um tempo de descanso. Deus falou através da profeta Camila, através do profeta Paulo Ricardo. Deus está nos dizendo nessa noite, nós estamos mudando uma estação. Deus quer produzir descanso, Deus quer te trazer refrigério. Como que eu consigo experimentar isso, apóstolo? Que Ele possa encontrar em você um lugar de repouso. Ele pode descansar em ti? Ele pode confiar em você? Se há falta no reino, Ele pode contar com as suas finanças? Meu irmão, não adianta querer descansar na provisão dEle se você não está disposto a ser provisão. Você está entendendo? O reino de Deus é um reino de justiça, não é um reino de usurpadores, não é um reino de aproveitadores, é um reino de justiça. Hebreus 3, do 7 ao 19. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, repita comigo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conhecem meus caminhos, e assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, no meu descanso. Quem não entra? Os obstinados, os duros de coração, os que não querem ouvir, os que não estão dispostos a serem governados. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque havendo alguns ouvido provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Como quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu poderia me estender essa noite falando aquilo que o Paulo concluiu ontem. Sem fé é impossível você agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, se você não é repouso para Deus, se você não produz descanso para Deus, não tem descanso para você. Ou seja, sem fé é impossível você descansar. Qual foi a frase que você usou ontem do racional com? A razão te rouba o descanso. Quando você começa a tentar na tua cabeça imaginar a solução dos problemas da sua vida, você pira, você fica louco. Porque a razão, ela te rouba o descanso. Tem hora que você olha para as circunstâncias e você não consegue imaginar como resolver. Quantos já passaram por situações que você fala assim, cara, o que eu vou fazer? E começa a bater o desespero cada momento que você pensa na situação. Alguém já passou por isso? Sabe por quê? Porque a razão te rouba o descanso. Nós precisamos caminhar por fé. Quando você vê algo que você não pode resolver, o teu lugar é Cristo. Você fala, Senhor, eu não tenho como resolver, eu não sou irresponsável, eu não sou negligente, mas o Senhor sabe que eu não tenho, eu quero descansar em Ti, eu estou mergulhado em Ti, o Senhor está mergulhado em mim, nós somos um, eu não posso resolver, mas você pode. A Tua palavra diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma do meu fardo, do meu jugo que é leve e suave. Então é essa troca que eu quero fazer nessa noite, Senhor. Estou aqui, o que eu não consigo resolver, mas pode confiar em mim como um lugar para descansar a tua cabeça.
eu me submeto ao teu governo. O Senhor me move para cá, eu vou para cá. O Senhor me move para cá, eu vou para... Eu perdi minha vontade própria. Eu abro mão do meu livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Quando nós estamos dispostos a viver isso, nós encontramos descanso. Nós encontramos paz. Nós encontramos Cristo. Nessa noite, o Senhor quer que você entre no seu Shabá, no seu sábado, que não é um dia da semana, que é essa mescla com Cristo no teu espírito, que é o governo dele na sua maneira de pensar, de falar e de agir, que é a tua vida ser colocado de lado, para que ele assuma completamente o controle, e que o Pai possa olhar para a terra e falar assim: eu tenho aonde descansar. Quando Deus olha para a terra e vê em você um lugar de repouso, eu posso te garantir que você também encontrou o teu lugar de repouso, porque se Deus repousou em ti, você pode repousar nele. Vocês passaram a ser um só. Amém? Vamos nos colocar de pé.